Saúdo aqueles que entretanto chegaram, que não estavam no início, quando apresentei a saudação. Que o Senhor abençoe cada um de vós durante este tempo. Hoje na nossa igreja, e em milhares de igrejas, posso dizer, é prática fazermos a homenagem às mães. De facto, essa homenagem às mães foi já constituída, iniciada há uns bons anos atrás, por uma mulher, uma irmã, que quis, deste modo, homenagear os seus pais, e estávamos exatamente nos Estados Unidos há, eu creio que quase 100 anos atrás, por aí assim. Isso tem espalhado pelo mundo inteiro. As igrejas batistas nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal têm adotado este tempo de homenagem às mães. Certamente que homenagem às mães não é culto às mães. Não há nada de culto aqui, no sentido de fazer um culto, uma adoração, uma veneração especial às mães. O culto é para Deus e tão somente e suficientemente para Deus. Mas o próprio Deus nos ensina que nós devemos, conforme o 5º mandamento que ele apresentou ao povo judeu através de Moisés, honra teu pai e tua mãe. E é exatamente nesse propósito e em cumprimento com esse preceito do Senhor que nós procuramos fazer esta homenagem singela, certamente, mas bem expressiva e bem do fundo do nosso coração às nossas mães, ou melhor, às mães que estão na nossa igreja. Mas por decisão da igreja, aqui há um tempo atrás, considerámos que poderíamos juntar neste mesmo dia a homenagem às mães e aos pais. E eu gostaria, meus irmãos, de focar a vossa atenção para as palavras de um homem sábio. E quando pensamos num homem sábio nas Escrituras, certamente que nós vamos para Salomão. Salomão, um homem que tinha uma grande preocupação e que está plasmada em centenas de versículos no livro de Provérbios, em que ele procura, sobretudo, apresentar a sua grande preocupação pelos jovens. Muita preocupação pelos jovens. Na verdade, muitos dos provérbios que nós encontramos no livro de Salomão dirigem-se exatamente aos jovens. Os jovens que precisariam de ter referências, os jovens que precisariam de saber como viver a sua vida de uma forma que fosse sábia. O próprio Salomão, em dado passo, acabou por pedir para si mesmo sabedoria. Irei falar disso um pouco mais adiante, mas é sempre bom lembrar que Salomão, um homem reconhecidamente sábio, embora devamos dizer com toda a justiça que foi sábio durante algum tempo e depois perverteu essa sabedoria através da religiosidade, da idolatria das suas muitas mulheres, mas de facto Deus ainda assim procurou que na sua palavra pudesse ficar compilado todo um conjunto de registros de provérbios de Salomão. E eu convido os irmãos por isso mesmo a abrirem a Escritura em Provérbios capítulo 23, versículos 22 até 25. Quando comecei o meu ministério, há um pouco mais de 40 anos atrás, daqui a pouco quase 42, tenho pregado todos os anos sobre as mães, homenagem às mães, homenagem aos pais. E certamente que a Escritura apresenta-nos vários textos propícios para isso, mas não são assim tantos que me permita ter em cada ano um texto diferente. Mas quero dizer aos irmãos que sobre este texto que vos trago nunca preguei, ou nunca havia pregado sobre ele, mas é aquele que vos trago agora, porque senti que assim o Senhor me orientou. Provérbios capítulo 23, versos 22 a 25. E o rei Salomão escreveu assim: Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela
que te deu à luz. Meus irmãos, neste conjunto de versículos quero sublinhar 3 aspectos que eu considero bem evidentes e essenciais. O primeiro está exatamente aí no versículo 22, a respeito pelos pais. É de facto, se nós considerarmos apenas este versículo, e é certo que nós no livro de Provérbios podemos isolar muitos versículos porque eles em si mesmo reúnem a essência e acabam por nos dar ali um pensamento e uma orientação completa. Neste caso aqui, este versículo, no meu entender, acaba por ser objetivamente e de uma forma prática o cumprimento do 5º mandamento. O 5º mandamento diz-nos assim: honra teu pai e tua mãe. E de facto, porque é um mandamento com promessa, aliás o único, ou aquele primeiro mandamento com promessa, o Senhor até acrescentou, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Então há aqui uma promessa associada com o cumprimento desta honra que é devida a quem? Ao pai e à mãe. E a forma como Salomão expressa isso de uma forma muito prática, muito direta, é dizendo deste modo: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando envelheceres. A obediência aos pais está aqui claramente requerida e apresentada. Ouvir o pai. O que é que Salomão tinha em mente para dizer isto? Ouve a teu pai que te gerou. Certamente, e em primeiro lugar, prestar atenção àquilo que o pai diz. Não apenas ouvir, mas procurar entender, prestar atenção, procurar seguir aquilo que o pai diz. Mas, na verdade, se nós atentarmos para aquilo que é a generalidade das pessoas, inclusive crentes, nem sempre os filhos poderão atender aquilo que o pai diz. E em que circunstâncias? Quando aquilo que o pai ensina é depravado. Quando aquilo que o pai ensina, aquilo que o pai vive, não se coaduna, não se compagina com aquilo que é eticamente correto. Quando de facto um pai é ladrão, o filho não vai com certeza, ou não deve com certeza, ouvir as palavras de um pai ladrão. Quando o pai é um drogado, um viciado, também não é próprio, não é bom que o filho ouça as palavras do pai e siga. Quando o pai é um mau caráter, certamente que o filho só tem a ganhar se não seguir nem ouvir as palavras do pai. Então, salvaguardando esta parte negativa de um comportamento da figura masculina no casal, então é preciso considerar as palavras do pai. Supondo que o pai, na verdade, procura também ele mesmo buscar a sabedoria e a orientação de Deus para a sua vida e por isso mesmo a passa para o seu filho, para os seus descendentes. E eu creio, meus irmãos, que exatamente é este o contexto, é aquilo que está na mente de Salomão. Salomão foi um homem que teve o privilégio de ter um pai muito especial. Salomão teve o privilégio de ter um pai chamado Davi. Um homem que Deus escolheu de entre um conjunto de irmãos, sendo mais moço, sendo menos recomendável para assumir o reinado, mas foi esse que Deus indicou a Samuel para ungir e separar, porque era aquele que Deus já tinha escolhido para ser rei de Israel. E Salomão, de facto, aprendeu do seu pai muitas coisas boas. Mas também é certo que no final da vida de Davi, quando Salomão está na sua infância, na sua adolescência, ele com certeza que teve conhecimento de alguns erros do seu pai. No entanto, aquilo que de algum modo Salomão foi ouvindo, foi entendendo, devido respeito. E é agora Salomão que, tendo buscado em primeiro lugar a sabedoria de Deus, está a procurar viver essa mesma sabedoria e ensiná-la, passá-la e de certo modo deixar esta orientação: ouve a teu pai que te gerou. E de facto a recomendação que nós encontramos na Escritura é esta, para os filhos. Filhos, ouvi
as palavras do vosso Pai. Eu não trouxe, mas está-me a lembrar exatamente aquilo que eu li há uns bons anos atrás, daquilo que é a forma como uma criança, um pequenino, olha para o seu pai, ou para a sua mãe até. Quando eles têm 3, 4, 5 anos, o pai e a mãe são os heróis. São os melhores do mundo. Vão crescendo e chega a um ponto em que começam a fazer perguntas aos pais e já não encontram as respostas que gostariam. E aí já começam a duvidar se o seu pai ou a sua mãe sabe tudo. E quando chega sobretudo à adolescência, então acabam por muitas vezes dizer: já não é para ouvir o meu pai, já não é para ouvir a minha mãe, porque não tenho nada a aprender com eles. Eu aprendo mais lá fora com os meus colegas da escola do que com o meu pai e a minha mãe. E meus irmãos, isto quando de facto na adolescência se vai prolongando e chegam aos 15, 16, 17, 18 anos, ainda é mais grave, ainda é mais difícil. E chega àquele ponto em que os adolescentes se tornam rebeldes, os adolescentes se tornam distantes dos seus pais e preferem companhias completamente fora e ouvir os outros do que ouvir os seus próprios pais. E naturalmente nós temos que orar por quem? Pelos adolescentes, pelos nossos filhos. E os pais ainda assim devem continuar a quê? A procurar ensinar com as Escrituras e dando o exemplo também aos pais e aos filhos. Porque um dia eles vão crescer e vão chegar àquele ponto em que vão dar cabeçadas na vida diante de circunstâncias porque tomaram as suas decisões, algumas delas perfeitamente erradas, e isso dói. E quando chegam lá mais adiante, às vezes já nos 30 anos de idade, olham um pouco para trás e dizem: afinal de contas, meu pai e a minha mãe tinham razão. Eles sabiam que me estavam a ensinar. É a vida. De facto acontece. Mas aquilo que Salomão está a procurar é prevenir. Ouve o teu pai e a tua mãe, pressupondo naturalmente que o ensino do pai e da mãe são os ensinos corretos. Mas ele diz, e ainda antes de passar ao que está adiante neste versículo, também me surgiu na mente, quando estava a refletir sobre este texto, esta situação que até é muito nossa. E eu digo muito nossa porque há algumas situações nossas. Quando o pai está ausente, quando no casal, na família, o pai não está lá. Então, meus irmãos, a mãe tem que ser mãe e pai. E aí os filhos vão aplicar este versículo aqui, ouvir pai. Não, vão neste caso ouvir mãe, porque é quem tem para ouvir. Porque o pai está fora, está ausente, lares separados, divórcios. Então é preciso ouvir quem está. Ouve teu pai. Mas quando o pai não está lá, ouve a tua mãe. E depois Salomão acrescenta: não desprezes a tua mãe. E não desprezes a tua mãe no momento em que ela mais precisa de ti. Qual é? Quando ela envelhecer. Quando ela envelhecer. As mães, eu posso olhar para as mães da nossa igreja, com muitas das quais tenho privado já há longos anos, e dizer que têm sido mães dedicadas, mães esforçadas, mães que têm dado o que têm e às vezes o que não têm para dar aos filhos. E quando essas mães vão envelhecendo, aquilo que elas às vezes apenas precisam, aquilo que elas apenas pedem, é um pouco de carinho, de gratidão. E eu creio que os filhos não podem negar isso. E não podem negar isso, não apenas no segundo domingo de maio, quando nós celebramos e reconhecemos a Deus e agradecemos a Deus pelas mães e pelos pais. Eu tenho sempre relutância em considerar estes dias, nos 365 anos de um ano comum, há um dia para tudo e mais alguma coisa. Mas eu diria, é bom que cada um desses 365 dias,
ou dos outros 364. As mães não sejam esquecidas. Os pais não sejam esquecidos. Porque durante anos, desde a sua infância, na juventude e até mesmo pela vida fora, estiveram lá. As mães deram-se. Tiraram muitas vezes de si para dar aos filhos. Eu dou graças a Deus pela minha mãe, que já partiu para os senhores. E hoje teria 94 anos. Ela nasceu em 1918. Já partiu para os senhores. Mas, meus irmãos, a minha mãe às vezes tirava do prato dela para me dar a mim. Às vezes a minha mãe não tinha coisas para ela, para que os filhos pudessem ter. Às vezes a minha mãe, que tinha apenas feito a instrução que na altura lhe foi permitida da 3ª classe, ou do 3º ano antigo, insistia para eu estudar, porque eu tinha que ir mais além. E às vezes a minha mãe estava ali comigo, sentada numa cadeirinha ao lado da luz do candeeiro, para que eu pudesse fazer os meus deveres. Dou graças a Deus pela minha mãe. Dou graças a Deus pelo meu pai. Muitas vezes eu ouvi aquilo que ele tinha para dizer. Tantas coisas eu aprendi dele. Dou graças a Deus porque, com o tempo, ele me ajudou a perceber que havia coisas que eu era melhor não dar muita atenção àquilo que o meu pai dizia. Mas ainda assim eu dou graças a Deus pelo meu pai. Dou graças a Deus pela minha sogra. Até pelo meu sogro. E há 2 pessoas aqui que entendem bem o que eu quero dizer. Mas a minha sogra foi como que uma segunda mãe para mim. Alguém por quem eu tinha muita estima. E que dou muitas graças a Deus pela sua vida. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando ela envelhecer. E esta é a recomendação da Escritura para aqueles que estão aqui, cujas mães ou pais já têm uma idade avançada. Não são apenas as mães que envelhecem e que podem precisar deste cuidado, são os pais também. Os pais também chegam aos 80, também chegam aos 90 e do mesmo modo também estão fragilizados e precisam desse cuidado. Então, meus queridos, respeito pelos pais é aquilo que nós encontramos neste versículo das Escrituras. Mas vamos passar ao versículo seguinte, no verso 23. Salomão deixa-nos referências valiosíssimas. Referências valiosíssimas. Vejam, em poucas palavras, ele diz o seguinte: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Eu estou certo que ele poderia acrescentar outros valores, outras referências, mas Salomão, nesta altura aqui, decidiu concentrar nestas. E reparem estas 4, como elas são tão valiosas, tão significativas, tão atuais, tão pertinentes. Compra a verdade e não a vendas. É uma expressão bastante interessante na medida em que ele está a dizer que a verdade não é alguma coisa que esteja por aí aos pontapés. A verdade é alguma coisa que tem o seu preço. Falar a verdade tem o seu preço. Compra a verdade. E ele diz, e não a vendas. Vive por ela, segue por ela todos os dias da tua vida. Ou seja, por outras palavras, ele está a dizer que a verdade é um bem intransmissível. Alguma coisa que nós não podemos trocar por outro bem qualquer. A verdade, uma vez nas nossas mãos, uma vez fazendo parte da nossa vida, deve acompanhar-nos. Meus irmãos, eu diria, a verdade é um bem valioso demais para não se ter. É um bem valioso demais para não se ter. E a esta verdade, Salomão acrescenta sabedoria. Sim, a sabedoria. E é interessante, e voltando àquilo que foi uma das minhas primeiras palavras no início, a sabedoria foi realmente o grande e único pedido que Salomão, ainda tão jovem, fez a Deus. Ele estava a receber da parte do seu pai, o rei Davi, o reino. O rei Davi que havia governado durante 40 anos.
Rei Davi, que realmente tinha conseguido expandir todas as fronteiras até o mais longe possível. Davi tinha conseguido levar as fronteiras até às partes mais distantes, conforme aquilo que Deus havia prometido a Moisés, aquilo que Deus havia prometido a Josué, e que Josué, o grande conquistador, conseguiu levar até bem longe, mas não tão longe quanto Davi acabou por levar. Mas diante disso, e tendo já passado o período de guerra, tendo paz no território, aquilo que Salomão vai pedir a Deus é sabedoria. E Salomão faz esse pedido a Deus no início do seu reinado, sentindo o peso que realmente isso significaria, mas também em plena juventude. Salomão tinha muito a aprender. Salomão, podemos dizer, eu posso imaginar, é a minha interpretação, que Salomão estaria como que horrorizado, se assim posso falar, com o peso de receber o reino da parte do seu pai e assumir. Salomão sabia que precisava de algo que ele não tinha e que era essencial para a sua governação, para tomar as decisões acertadas. Meus irmãos, meus queridos jovens, queridas mães, queridos pais, todos nós precisamos de sabedoria. Sem sabedoria, nós tomamos decisões erradas na vida. Sem sabedoria, nós acabamos por, às vezes, pensar que este é o caminho e depois não é. Na vida, nós precisamos de buscar esta sabedoria. E se olharmos e lermos o livro de Provérbios, nós percebemos que esta era, sem dúvida, a grande preocupação de Salomão, da sua própria experiência. Ele motivar, cativar, encorajar os jovens a buscar a sabedoria. Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente e não lança em rosto. Deus quer que sejamos sábios. E nós somos sábios quando buscamos essa sabedoria de Deus. E todos precisamos dessa sabedoria de Deus. E Salomão está a dizer aos jovens, jovens, comprem a verdade, não a vendam, buscai a sabedoria. E o que é que ele diz mais? Buscai também o quê? A disciplina. E disciplina aqui, certamente é alguma coisa que alguns adolescentes e jovens não gostam muito de ouvir, não é? Ter disciplina. Que disciplina é esta de que Salomão fala? Eu creio, meus irmãos, que é muito semelhante àquela disciplina que o apóstolo Paulo menciona lá numa das suas cartas, quando ele, de certo modo, olha para o atleta cristão e sabe como ele treina, como ele se esforça, como ele procura ir mais além, como ele procura ir até ao limite das suas capacidades. Mas isso significa o quê? Renúncia. Isso significa que tem que deixar certas coisas para focar naquilo que é importante. Ainda ontem tivemos uma bela reunião de jovens aqui e o Arthur trouxe exatamente esta palavra, sábia da renúncia. A renúncia que, no fim de contas, é aquilo que o Senhor Jesus apresentou a todos aqueles que o querem seguir. Se alguém me quer seguir, se alguém me segue, então tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E este negar-se a si mesmo, esta renúncia daquilo que nós reconhecemos que não está certo, é de facto aquilo que nos leva a encontrar e a seguir o caminho correto. Aquilo que Salomão está a dizer é disciplina. E neste caso a disciplina cristã. E reporto-me de novo ao mesmo apóstolo Paulo, quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Posso fazer todas as coisas, não me deixarei dominar por nenhuma delas, a não ser por aquelas que realmente são do Senhor. Disciplina, meus irmãos, não é fazermos tudo o que queremos. Como cristãos, nós temos a liberdade cristã. Mas a liberdade cristã não nos permite fazer aquilo que nós reconhecemos que está errado. Precisamos de disciplina para renunciar àquilo que a palavra de Deus claramente nos diz
que não devemos fazer, não devemos seguir, que está errado. E reparem, aquilo que Salomão está a colocar diante dos jovens, daquele tempo e através dos tempos, nos dias de hoje, é a necessidade de disciplina. E ele acrescenta um outro valor aqui, uma outra referência valiosíssima: entendimento. Entendimento, eu direi, meus irmãos, é discernimento. É ser capaz de, diante de uma situação, seja ela qual for, discernir se está certo, se está errado, se o caminho é um, se o caminho é outro. Entender não é apenas perceber o que é que está a acontecer, é tomar a decisão certa. É discernir o que está certo daquilo que está errado e seguir, fazer a escolha certa. E eu creio, meus irmãos, aqui que Salomão deixa claro aquilo que ele está a querer dizer, se nós formos um pouquinho mais atrás. Ora, vão comigo um pouquinho mais atrás, no versículo 20 e versículo 21. Ele dá-nos aí uma pincelada daquilo que Salomão está a querer que os jovens entendam por este entendimento. Vejam, no verso 20 ele diz: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência cobrirá de trapos o homem. Meus irmãos, aquilo que ele está a dizer é exatamente isto. Nós temos de ter cuidado com as companhias que temos. Que companhias temos nós? Que companhias temos nós? Há um ditado português que os irmãos conhecem. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E a minha pergunta aqui, sobretudo para os adolescentes e para os jovens, é: com quem andas? Quais são as tuas companhias preferidas na escola? Quem é que de algum modo influencia a tua vida? Os irmãos sabem tão bem quanto eu, e o meu tempo é escasso, é limitado e tem que ser muito bem orientado. Mas como hoje nas redes sociais, por essa internet fora, há tanta coisa que atrai, que suga os jovens, suga os adolescentes. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Os irmãos, mães e pais que estão aqui, sabem com quem os vossos filhos andam. Não é o andar na escola, porque isso faz parte do ensino, é parte académica. É com quem anda, quais são as companhias, a quem é que eles ouvem, quem é que os influenciam. Os irmãos sabem, há por aí um bom número de pessoas que ganham a vida como influencer, isto é, como influenciadores. Têm os seus blogs, têm os seus lugares de site onde expressam as suas opiniões e com isso atraem os jovens e orientam os jovens, orientam o seu pensamento, levam-nos numa direção, na direção que querem, e tantas vezes uma direção errada. Eu creio, meus irmãos, partilho isto convosco, nos dias de hoje é mais difícil ser pai e mãe de adolescentes e de jovens do que era no meu tempo, no tempo de alguns irmãos aqui. Porque a vida é tão agitada, tão, digamos, exigente, que às vezes os pais e as mães nem dão conta por onde os filhos andam. E às vezes, deixem-me dizer, nem é por onde os filhos andam porque vão à discoteca, e eu espero que não, que vão a certos lugares, e aí depende um pouco, mas às vezes lá no cantinho do quarto deles, o que é que estão a ver na internet? Por onde é que eles andam? Por onde é que eles estão a navegar? Quais são, no fim de contas, as suas companhias, os seus blogs, aquilo que de algum modo influencia a sua vida? Às vezes é trágico, muito trágico, quando alguns pais se apercebem que os seus filhos já estão completamente descontrolados e estão completamente dominados por alguém que está na outra parte do mundo e que lhes manda fazer isto e aquilo para provar que eles são
homens ou mulheres. Se não sabem, tem havido um número crescente de suicídio entre adolescentes e jovens por causa disso mesmo. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Pais, os pais que estão aqui, e eu dou graças a Deus porque o meu filho já passou essa fase, mas eu e a minha esposa oramos pelas nossas netas, porque elas estão aí a crescer e vão estar sujeitas a tudo isso. E o que é que nós podemos fazer? Não as fechar em casa, de modo nenhum, mas ajudá-las e alertá-las para os perigos da sociedade de hoje. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Passar este discernimento daquilo que é o nosso mundo, tão atrativo e às vezes tão demolidor e destruidor, do caráter, dos valores cristãos, que nós procuramos passar aos nossos filhos, mas que a sociedade destrói, corrompe. Eu um dia ouvi, meus irmãos, a ideia de que a melhor maneira de destruir uma sociedade, sabem onde é que está? Trabalhar com os adolescentes. Trabalhando com os adolescentes. É só uma questão de tempo. E se eles forem corrompidos nos valores cristãos, amanhã vão ser líderes de nações e para eles vai ser natural, vai ser normal a corrupção, a destruição, a perda de valores. Nós vivemos, meus irmãos, numa Europa chamada pós-cristã. E esta Europa pós-cristã está a começar, ou melhor, já vem pagando um preço elevado de ter virado as costas a Deus e ao cristianismo. E pior ainda vai ser daqui a 20, 30 anos, quando as crianças islâmicas dos dias de hoje forem de tal modo numerosas que tenham uma influência sobre a sociedade nos mais diversos níveis. Os irmãos, não tenho nada contra os islâmicos. Tenho contra o radicalismo islâmico e tudo aquilo que isso traz. Mas eu quero deixar-vos aqui talvez uma preocupação minha. Não era a preocupação de Salomão, porque no tempo dele havia outras. Mas a minha preocupação, meus irmãos, é daqui a 20, 30 anos como é que vai ser a sociedade europeia. Aonde é que vão estar os valores cristãos? Aonde é que realmente nós vamos ver os nossos netos a viver e a constituir família? Por isso mesmo, eu quero deixar aqui com os pais e até com os avós. E pela minha parte, assumo isso. É nosso dever, é nossa responsabilidade. Ajudarmos os pequeninos a entender os valores cristãos e a ter discernimento para tomar as decisões certas. O último ponto que eu gostaria de partilhar convosco, e que está nos versículos 24 e 25. E esse é o momento de alegria. Porque nós falamos de regozijo, falamos de alguma coisa que, sem dúvida alguma, nos alegra. E quando nós estamos neste momento em que celebramos os Senhores e agradecemos a Deus pelas mães e pelos pais, esse é um tempo para termos alegria. Notem os versículos 24 e 25. São como que o corolário, podemos dizer, daquilo que Salomão vem dizendo. Grandemente se regozijará o pai de quem? Do justo. E quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquela que te deu à luz. 2 versículos cheios de alegria. 2 versículos cheios de regozijo. 2 versículos cheios de animação e encorajamento. Não é, meus irmãos? Regozijai-vos. O regozijo é naturalmente para quem? Para a mãe, para o pai que está aqui. E que pela graça de Deus tem filhos que são o quê? Notem, está lá. Aquele filho que é justo. E aquele que tem um filho sábio.
justiça e sabedoria estão aí. Muitas vezes reunidas, e é bom que o estejam na mesma pessoa, seja ele filho, seja ela filha. Eu quero dizer aos meus irmãos que, como pai, me regozijo do filho que o Senhor me deu. Me alegro no João. Mas também me alegro e me regozijo na minha nora, que eu também considero como minha filha, e que me tem dado estas alegrias. E por eles me regozijo e alegro, sabem em quem? Nas minhas netas. Porque as vejo crescer exatamente neste mesmo conhecimento, nesta mesma sabedoria, nesta mesma graça de Deus. E como isso alegra o meu coração. Continuamos com certeza a orar pelos nossos filhos, não é, meus irmãos? A orar para que o Senhor lhes dê e acrescente sabedoria, que acrescente exatamente este conjunto de valores que façam parte da sua vida todos os dias. E isso é que vai trazer alegria à mãe e ao pai. Eu quero dizer aos meus irmãos, e não preciso sequer de dizer, mas não deixe de o referir. Eu e minha esposa alegramos-nos nos nossos filhos, nas nossas netas, todos os dias da nossa vida. Aquilo que é o meu desejo, aquilo que é a minha oração é que as mães e os pais que estão aqui possam dizer o mesmo. Possam alegrar-se, possam regozijar-se nos seus filhos ou filhas. E aqueles que têm netos, também nesses. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. E eu quero dizer aos meus irmãos que eu e minha esposa somos ricos. Não os bens materiais. Esses ficam aí. Valem o que valem. Mas aquilo que é a maior riqueza de alguém que é cristão, que é crente no Senhor, é saber que os seus filhos são do Senhor. Que os seus filhos estão nas mãos do Senhor. Que os seus filhos buscam ao Senhor. Nós temos aqui na nossa igreja, neste momento, não apenas pais, mas avós também. E este regozijo é extensivo aos avós. Aqueles que realmente podem olhar para os seus filhos e dizer: Senhor, muito obrigado pelo meu neto, pela minha neta. Amém? Amém. Que o Senhor conceda a cada um de vós, mãe, pai, esta alegria de ter filhos que na verdade são o quê? Sábios, justos diante do Senhor. Significa isso que eles não falham em nada? Não. Significa que naturalmente eles sabem o caminho, sabem onde estão os valores, vão pautar-se por eles e vão procurar viver por eles. E por eles, naturalmente, orientam as suas vidas e educam os seus filhos. Assim vai passando de geração em geração. E, meus irmãos, se olharmos para este texto, e eu confesso aos irmãos, nunca preguei sobre ele. E andei à procura, porque não gosto de me repetir, de usar o mesmo texto 2 ou 3 vezes, ainda que haja uma riqueza tão grande em todos esses textos da Sagrada Escritura. Mas o Senhor me trouxe a este, aqui, a meio da semana. E eu achei, que texto tão bonito, que texto tão maravilhoso, para nos encorajar e nos fazer sair daqui deste lugar com alegria, com regozijo. Mãe, regozija-te no teu filho ou na tua filha. Pai, regozija-te no teu filho, na tua filha. Avós, regozijai-vos nos vossos netos. E aquilo que estiver ao vosso alcance para fazer, para os ajudar a tomar a decisão sábia, certa, não percam nenhuma oportunidade de o fazer, porque isso traz retorno. Meus irmãos, eu creio que dos melhores investimentos, se não o melhor que nós podemos fazer na nossa vida, é investir nos nossos filhos. Concordam comigo? Então vamos investir ainda mais nos nossos filhos.
Certamente que eles poderão trazer-nos alguns momentos de tristeza, de desapontamento. Mas se nós investirmos nos nossos filhos com a palavra do Senhor, então muitos momentos de alegria virão e sobrepujarão os momentos mais difíceis. Porque eles estão nas mãos do Senhor. E assim de geração em geração a sua palavra passa. E são estes, meus irmãos, são estes que hoje e amanhã vão ajudar a segurar a sociedade para que ela não estrambulhe, para que ela não caia mais do que já tem caído. Vamos lutar pelos nossos filhos. Lutar e alegrar-nos com eles para que o Senhor realmente os fortaleça e use.